ocasião, o filósofo francês Gaston Bachelard afirmou que para ensinarmos um aluno a inventar, precisamos mostrar-lhe que ele já possui a capacidade de descobrir. Da mesma forma, o professor também pode estimular a sua capacidade de descobrir. E para isso, a capacitação continuada, as práticas de pesquisa e estudo e a atualização das ações pedagógicas devem ser incorporadas à sua vida profissional. O educador do século XXI vive em permanente formação. As transformações do mundo contemporâneo são cada vez mais intensas e velozes, o que leva o educador a encontrar em si o estímulo à descoberta. Ao longo dessa semana, homenageamos o professor e vamos abordar uma questão muito importante na vida desse profissional para encarar esses novos tempos: a sua formação. Destacaremos a relação do professor com a família e a comunidade, o uso das novas tecnologias, a educação inclusiva, a busca pela formação acadêmica e também cultural. Bem-vindos à Semana do Professor da TV Escola. E teremos também a série Professores do Brasil, uma produção inédita da TV Escola. No quadro TV Escola na Estrada, fomos até Barueri para conhecer uma importante ferramenta na alfabetização de jovens e adultos. Um bate-papo com a pesquisadora e professora Cíntia Barreto sobre a formação de educadores. A história é de um sargento que largou o exército para se dedicar à sala de aula. João Antônio se mudou de Lins, em São Paulo, para Guiratinga, no Mato Grosso, depois de se formar em História. Mas pagou um preço por isso. Se separou da mulher que não quis acompanhá-lo na nova vida e teve que cuidar sozinho de 3 filhas. Mas foi em Guiratinga que João se tornou referência em educação e cultura na cidade, sendo inclusive um dos ganhadores da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. Depois de sucesso como professor, encarou o desafio de dirigir uma escola municipal com muitos problemas. E hoje divide o seu tempo entre a sala de aula, a nova família e o trabalho na Secretaria de Cultura. Além de ótimo professor, João é um paizão daqueles que fazem tudo dentro de casa. Conheça essa história no primeiro episódio da série inédita da TV Escola, Professores do Brasil. Amo escrever e vou começar falando um pouquinho daquilo que certamente mais negligenciei em toda a minha vida, a família. Creio que ela é o suporte que dá sustentação ao trabalho e nos impulsiona na direção dos sonhos possíveis. Foi em função deles que abandonei uma carreira sólida de sargento do Exército para me embrenhar no Mato Grosso, trabalhando como funcionário contratado, sem nenhum direito trabalhista, recebendo salário defasado e invariavelmente atrasado. Quando eu estava dentro do Exército, eu iniciei uma carreira no ano de 1983 e foi um período muito turbulento, socialmente falando, no Brasil. Então, naquele período, eu me lembro que a sociedade brasileira fazia enormes caminhadas nas ruas, começou aquele movimento intenso de diretas já, e dentro do Exército, apesar de ser um sonho de criança, eu percebi que eu estava no lugar errado. No Exército eu ensinava os soldados a matar as pessoas. E eu percebi ali dentro que o que eu gostava mesmo era de construir sonhos. Então eu tinha algumas opções possíveis. Uma delas era ser jornalista. Eu amava isso, eu falava, vou ser jornalista. Aí eu observei também assim que havia a faculdade de História, que era uma área que eu gostava muito desde menino, né? E a minha terceira opção era Direito. Só que Direito não tinha na cidade que eu estava trabalhando, em Lins. Então eu optei por História e hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa, porque é aquilo que eu de fato amo. No primeiro ano, 1991, recebi o meu primeiro salário no mês de agosto e como o amor não paga as contas básicas para sobreviver, acabei pagando um preço alto. Fui abandonado pela esposa, que não resistiu às pressões e voltou para São Paulo, me deixando com 3 filhas, Pamela, de 1 ano e 8 meses, Jaqueline Michele, com 8 anos, e Caroline, com 11 anos de idade. Foram dias muito difíceis. Trabalhava nos 3 períodos, com 40 horas aula em sala de aula, sem receber hora atividade. E para cuidar de minhas filhas, precisava pagar 2 funcionárias, uma durante a noite e outra durante o dia.
Eu não conhecia ninguém nessa cidade e durante um bom tempo me perguntava se valia realmente a pena me dedicar tanto por muito pouco ou quase nada. Então, nesse momento, sobretudo naqueles momentos em que eu estava sozinho em casa, com as meninas, cuidando, apanhando um pouquinho, fazendo coisas simples, como pentear o cabelo de uma filha e colocar uma xuxinha no cabelo, que para vocês, mulheres, é a coisa mais simples, eu me peguei chorando várias vezes, colocando uma xuxinha no cabelo da minha filha, porque para mim era algo assim extremamente difícil, complicado. Então, nesses momentos eu pensava, será que eu fiz a coisa certa? Celular não, né? Não tá carregando. Esse é o meu. Depois de 5 longos anos em que eu estive aqui só, eu encontrei uma outra companheira e convivemos durante 4 anos, tivemos um filho, né? Que é um orgulho, porque é o único menino, né? E ele se acha porque é o único menino, né? É ir pro mato, é ajudar a lançar nota, né? Porque o professor agora tem que lançar nota, é ajudar a corrigir prova, ajudar tudo. Ajudar em casa também, né? Porque precisa. Assessor do João Antônio é muita coisa, não é pouco não. Sempre que possível, né? Sempre que precisa, que é sempre mesmo, ele pede para eu editar uma imagem, para eu editar um vídeo, para postar uma foto, tirar outra, essas coisas, mexer num blog. E depois, mais alguns anos à frente, né, eu consegui encontrar uma pessoa que, graças a Deus, tem me ajudado bastante, que é a Dani, né? E como ela é meio maluca que nem eu, ela não fica doida quando eu saio pro mato, eu chego e digo, tô indo pro campo, tô indo pro mato, e ela dá um beijo, vai junto na maioria das vezes, né? Me apoia nessas conquistas, nessas constantes batalhas para tentar encontrar algo novo, para trazer para a sala de aula isso. E ela me ajuda muito nesse sentido. E graças a Deus nós já estamos casados há 4 anos, temos uma filhinha, a Nathalie, né, que é a caçulinha da família, que é o xodó das meninas, né? E isso, graças a Deus, hoje já contribuiu para unir a família. A gente tem que, né, administrar bem, porque o tempo é muito curto para a família. Ele sai às 6 da manhã, né, para ir para a escola. Daí ele volta já bem correndo, horário de almoço não dá nem 1 hora. Aí logo depois ele já vai para outro serviço e chega às 6 da tarde. Aí quando ele chega a gente quer o tempo, né? Daí tem que dividir entre eu, a Ashley e a Nathalie. E a Nathalie exige muito dele. Ele acaba até passando do horário de dormir e no outro dia ele levanta bem cansado, porque ele não tem o tempo, né? Para nós, e a gente pega o pouquinho que ele tem à noite. Ele ajuda em tudo. Ele chega do serviço, como eu trabalho, né? Ele ajuda com a Nathalie, ele ajuda com uma coisa ou outra da casa. Ele me ajuda até nos meus próprios adesivos, né? Ele ajuda em tudo. Comida também ele faz, ele cozinha muito bem também. Deixa a mãe arrumando. Calma. É? É porque o papai deu pra parte de pentear o cabelo. Deixa eu só passar um creme, depois a mamãe penteia. Com o tempo e com a qualidade do trabalho prestado, foram aparecendo algumas oportunidades de trabalho na rede municipal. Atuei como coordenador das escolas rurais, depois diretor da Escola Municipal Tenente Daniel, onde, na ocasião, provocamos uma verdadeira revolução educacional. Foi um desafio ser diretor dessa escola. É a única escola municipal urbana, era uma escola que tinha um quadro de fracasso muito grande. Para você ter uma noção, nós tivemos matriculados naquele ano cerca de 100 alunos apenas na escola, e desses 100 alunos, apenas 10 tinham concluído o ano letivo com aprovação. E aí eu recebi um convite para ser o diretor da escola, mas já sabendo do desafio, que era mudar aquele quadro. Era uma escola que os próprios funcionários tinham vergonha de fazer parte do quadro de funcionários. Mas eu resolvi encarar o desafio, não foi por dinheiro também, fui ganhar a mesma coisa que eu estava ganhando. Fizemos uma reunião muito intensa com os funcionários e nos propusemos a juntos mudar a história da escola. E graças a Deus, depois de 3 anos, nós conseguimos fazer uma grande revolução na escola. Nós conseguimos, com recursos do MEC e recursos locais, fazer uma reforma geral na escola, conseguimos introduzir refeitório que a escola não tinha, conseguimos
construir uma biblioteca, quadra de esportes, ou seja, e o mais importante, para resgatar a autoestima dos alunos, a primeira coisa que nós investimos foi na difícil tarefa de trazer o pai para dentro da sala de aula. Não naquele momento em que ele vem para ver as notas do filho e quase sempre para que os professores reclamem que a nota dele está ruim. Nós resolvemos trazer os pais para a escola numa outra situação, numa situação em que o pai também fosse um aprendente, em que o pai também pudesse estar vindo para a escola para aprender e aplicar no dia a dia dentro da sua casa. Então nós começamos a promover dentro da própria escola cursos de tricô, pintura em tecido, artesanatos, trança afro em cabelo. Fizemos uma horta escolar com a participação dos pais e dos alunos. Implantamos uma marcenaria que produzia brinquedo para as crianças no contraturno escolar. Trazíamos as crianças que tinham um problema social para dentro da escola para estar desenvolvendo essas atividades. E quando eu terminei o período em que eu fui diretor na escola, nós estávamos com quase 500 alunos matriculados na escola. Esse aqui é um dos locais que a gente também, de alguma forma, está ligado. É uma creche municipal que está sendo construída, um projeto que nós elaboramos e que tem o objetivo de estar atendendo as crianças de 0 a 6 anos, né? E foi uma conquista muito interessante, com verbas do MEC, através de projetos que nós elaboramos na Secretaria. Essa cidade tem algumas escolas que foram construídas pelos salesianos, que chegaram junto com o garimpo. E essa escola que nós estamos passando agora é uma escola que foi construída na década de 30. A história dela se confunde com a história da cidade também. Então, na mesma quadra, 2 escolas que refletiam bem o caráter da sociedade local na época. Ou seja, meninas tinham que estar separadas dos meninos. Para se trabalhar na escola das meninas, faziam toda uma investigação social a seu respeito, para depois te aceitarem no quadro de funcionários. Mais tarde, fui deslocado para a Previdência Municipal e, atualmente, estou atuando na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, elaborando projetos que ajudam o município a captar recursos nas áreas de cultura, turismo e meio ambiente. Dá uma olhadinha no nosso projeto. Aqui sempre a gente risca mais aqui para você estar vendo, né? Essa aqui, né? Essa parte fica desse. Cadê a sua marca-texto, né? Sou concursado também na rede estadual, onde atuo como professor do ensino médio. E concorri nessa modalidade em 2012, ocasião em que conseguimos destaque nacional com a realização do projeto Memórias da Vida em Vida. O professor João Antônio, excelente pessoa. Eu gosto muito do jeito dele ensinar, sabe? Não é tão padrão, tipo, livro, quadro. Ele é mais aquele professor que conversa com a gente, faz parte da aula mesmo, assim, tem aula diferente, trabalho, exige muito trabalho e não sei. Não é assim, que geralmente a pessoa leciona passando tarefas e tal, que não que seja errado, né? Porque eu acho que é assim mesmo que tem que aprender, mas o jeito que ele explica, mesmo não precisando de tarefa, a gente acaba, às vezes, aprendendo mais do que aquela coisa batida de ter que ficar fazendo lição de casa e tal. O município de Guiratinga, ele conheceu o seu auge econômico no início do século passado, graças à grande quantidade de diamantes que aqui existia. Mas por volta da década de 1970, as jazidas começaram a se esgotar e a população começou um intenso ciclo migratório, gerando a desumanização da paisagem. Bom dia, Sirena. Guiratinga é tudo muito perto, né? Nós temos uma cidade aí de aproximadamente 13 mil habitantes e as pessoas se conhecem pelo nome e geralmente elas sabem e falam, informam na rua até a 3ª geração da família, ou seja, então a cidade como um todo é uma grande família, né? E isso também faz com que a gente acabe
quando chega na cidade, a gente acaba se sentindo como membro da família. É algo assim bastante interessante. Então, gente, aqui nós estamos numa região garimpeira, uma região que foi muito famosa no ciclo do diamante, sobretudo na década de 20, 30, em Guiratinga. E essa localidade é conhecida como Paulinópolis. Amo o contato com a natureza e é nela que busco inspiração para a sala de aula. Nas minhas costas aqui, nós temos um rio. Como é que chama esse rio mesmo? Garça. Ah, vocês ensaiaram direitinho, hein? O Rio das Garças, né, é um dos maiores rios do nosso estado. Ele está aqui na região sul. E quem se lembra qual é a bacia que esse rio pertence? Não. Tocantins, Araguaia. Esse rio é um rio da bacia Tocantins, Araguaia. E ele é famoso pela grande quantidade de bagres que existem nesse rio, né? Alguém lembra-se algum nome de um peixe desse rio? Pintado, bagre, jaú bagre, matrinchã, os peixes de escama famosos também nessa região. E se vocês olharem à minha esquerda, bem aqui à frente, nós vamos ver um paredão, um bloco de arenito, né? Arenitos siltíticos, e eles ajudam também a contar um pouquinho da história da humanidade. Isso vocês podem estudar depois na geografia, na própria geologia. Cheguem mais próximos. Já levantei inúmeros sítios arqueológicos e inclusive um paleontológico. É uma potencialidade muito grande que o município tem. Nós temos aqui já identificados 16 sítios arqueológicos. Mas, infelizmente, um daqueles que é um dos melhores sítios que nós temos aqui no local está prestes a ser inundado. As usinas estão chegando, o capital, a força do capital é algo assim impressionante e, infelizmente, dentro de pouco tempo, o sítio que nós tivemos a oportunidade de visitar com os alunos já tantas vezes deve ser inundado porque serão realizadas as construções de 10 pequenas centrais hidrelétricas que vão estar inundando o local onde está um dos principais sítios da história do homem americano aqui em Mato Grosso. O que é isso, João? Um homem. Com as características deles, dos rituais de festas, né? Você pode ver aquelas palhas de coqueiro que eles usam, né? Aí de Buriti. Dê uma olhada nessa figura, gente, olha. Criamos uma ONG que cataloga e reproduz orquídeas nativas, escrevi sobre a possibilidade de metalogenética local e, graças a isso, o município iniciou 2 novos ciclos econômicos, a exploração de calcário, dolamítico e manganês. Mas hoje a gente sabe que essas rochas elas têm um valor de mercado internacional muito interessante, com cotação em dólar, e a gente estava praticamente entregando todo esse material. Como ele tem uma quantidade de sílica muito grande também, ela pode ser utilizada inclusive para a fabricação das placas que compõem o computador. Também era um sonho de menino. Morando ali no interior de São Paulo, o que a gente via muito nos documentários era onça, índio, rios, pescarias, né, e contato com a natureza. E eu sempre tinha esse sonho de andar pelo mato, de andar por dentro dos rios de águas cristalinas, que às vezes eu via em documentários, né, de ter contato com o índio. E quando eu cheguei aqui, assim como a maior parte daqueles que vêm do sul e sudeste, eu acho que hoje já nem tanto, mas há 23 anos atrás, a primeira coisa que a gente pensava é onde é que estão os índios. Então, quando eu cheguei, onça, cadê a onça? Será que se eu dormir aqui a onça não vai me pegar, né? E eu cheguei e fui direto para uma fazenda numa região de um ex-cunhado meu que criava gado aqui, uma fazenda que tinha bastante onça, e eu fiquei 15 dias de férias do exército e vim para conhecer o Mato Grosso, né? E andando pelo mato, então eu comecei a ter aquele contato com os animais, com bandos de macacos, emas, araras em revoadas, né? Comecei a ver nos córregos de águas cristalinas e que batia mais ou menos na altura da canela e do joelho, aqueles cardumes maravilhosos de peixes, matrinchã subindo. Eu falei, isso aqui é o paraíso existe, eu tenho que voltar para cá. Eu tinha necessidade, eu sentia a necessidade de dar resposta para os alunos, problemas que eles estavam vivendo. Às vezes o problema do transporte, das crianças que vêm da zona rural, que chegam a passar 6, 7 horas dentro de um ônibus, nas estradas que não são muito boas. Às vezes crianças que não têm uma condição mínima de sobrevivência na sua casa e que a merenda escolar é o único alimento que ela tem ao longo do dia.
Então, eu me lembro da minha infância. A minha infância também foi muito sofrida, muito pobre. Eu perdi minha mãe com 13 anos de idade, nós somos de uma família de 5 irmãos. Tive que trabalhar muito cedo, fui para a roça com 13, 14 anos. Eu pegava caminhão de boia fria às 4h30 da manhã e ia para a roça mesmo, encarava o dia todo, estudava à noite. Então eu conheço essa realidade e eu sei que se de alguma forma o professor não puder contribuir para mudar essa realidade dos alunos, vai continuar uma história de fracasso. Então, com aquilo que eu procuro fazer dentro da sala de aula, eu procuro transmitir para eles que é possível, a única maneira real para que essas crianças consigam melhorar a sua qualidade de vida é através da educação. E como grande parte desses nossos alunos, eles vêm da zona rural, seja no período vespertino, seja no período noturno, então é na zona rural que eu vou buscar inspiração. Eu vou para o campo porque eu sei que eles têm intimidade com o campo. Quando eu uso a linguagem do campo, eu sei que eles vão ter familiaridade, eles vão ter mais facilidade para entender aquilo que eu estou tentando fazer com que eles transcrevam para o papel. Então, seguramente, se eu tivesse que definir numa palavra, o campo, a natureza, seguramente são minhas fontes inspiradoras.